Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Mas antes da gente começar o conteúdo da aula de hoje, nós vamos voltar aqui, tá? Nos exercícios que eu deixei ontem para vocês na aula passada. Então, nesses exercícios, eu pedi para que vocês determinassem a intensidade da força resultante nesses 5 casos que aparecem aqui. Então, o primeiro caso é o caso em que as forças estão apontando na mesma direção e sentido e, portanto, elas se somam. Logo, nesse primeiro caso aqui na letra A resultante vai ser igual a 17 newtons, porque elas se complementam. Já no caso B, nós temos então que a resultante vai ser 5 newtons, pois elas têm direções opostas, melhor, sentidos opostos, logo elas se subtraem. No item C, nós temos duas forças para baixo, então elas vão se somar, 15 mais 8, que vai dar 23, e nós vamos subtrair 3 por causa da força A que aparece aí na telinha para vocês. Então a resultante aqui nesse caso, você pode até fazer passo a passo, 5 mais 8 menos 3, ou seja, 5 não, 15, né? Então a resultante vai ser 20 newtons, e aí a gente faz a letra C. Já na letra D, nós temos o caso de forças perpendiculares, ou seja, teorema de Pitágoras. Logo, você faz a resultante é igual a raiz quadrada, né, usando o teorema de Pitágoras, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, ou seja, 36 mais 64, que vai dar quanto? 100. E raiz quadrada de 100 é 10. Então a força resultante nesse caso é 10 newtons. Bem simples, né? E para a letra E, nós vamos ter, por exemplo, nós vamos transportar esse desenho para cá. Verticalmente, nós temos aqui 17 para cima e 13 para baixo. Então, nesse caso, a resultante vai ter 4 newtons para cima, tá? Porque vão subtrair. E horizontalmente, a resultante vai ter 3 newtons para a direita, né? Porque aqui é 15, menos 12 fica 3. Depois que você simplifica as horizontais e verticais, você pode aplicar o teorema de Pitágoras também. Então, a resultante vai ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá? Ou seja, a resultante vai ser igual a 25, né? A raiz de 25, que é 5 newtons. E aí você calcula a resultante de maneira bem simples e direta, usando as relações que a gente aprendeu aqui. Caso ele tivesse dado algum ângulo diferente aqui, nós teríamos que verificar senos e cossenos para tentar resolver. Mas isso a gente vai ver mais para frente, quando tivermos digamos assim, um pouco mais avançado nesse conteúdo, e aí a gente vai se deparar com questões, com enunciados que tratam disso. Vamos para a questão 2, para a gente poder então começar a nossa aula. No trabalho de despoluir o rio Tietê, na cidade de São Paulo, uma balsa carrega uma draga movendo-se paralelamente às margens do rio. A balsa é tracionada por dois cabos de aço, como vocês podem ver aqui, que aplicam forças iguais, como mostrado na figura, né? Tem que ser força igual, porque senão a balsa vai virar para um lado e tal, então não é muito interessante. Ele pede qualquer resultante da força de tração dos cabos de aço. Então, nesse caso aqui, você vai observar o ângulo de 90 graus e você vai observar trações iguais, tá? Então, ele quer saber a resultante. De certa forma, a resultante, você fecha o paralelogramo e visualmente a resultante tem essa direção. Então, a gente, como está utilizando aqui ângulo de 90 graus, a resultante, então, vai utilizar o teorema de Pitágoras. Nesse caso, opa, agora que apagou isso aqui, né? Então, nesse caso, vai ser a tração da direita ao quadrado mais a tração da esquerda ao quadrado. Nesse caso, elas são iguais, então, basta a gente fazer. Somando os dois, fica 2t ao quadrado. Observa-se que o 2 não tem raiz quadrada exata, mas o t ao quadrado tem, então o t sai de dentro da raiz, fica t raiz de 2, tá? No formato que está aparecendo aqui, seria a letra C, eles colocaram a raiz na frente do t. Eu não gosto de colocar a raiz na frente da letra, para que você não confunda isso aqui, ó, 2t, você não confundir com raiz de 2 vezes t, que às vezes a gente pode acabar confundindo. No livro, a gente não vai confundir porque existe um espaço bem grande. Mas quando você faz à mão, né, às vezes a gente pode acabar confundindo, tá? Então, pessoal, com isso a gente finaliza as atividades que eu passei para vocês na aula passada, na aula anterior. Peço a vocês que continuem resolvendo os exercícios, fazendo tudo direitinho, tá?
E vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Então, continuando aqui, vamos agora, lembrando, tá, gente? Essa atividade aqui, a tarefa mínima, tá lá na plataforma da aula de ontem que vocês devem fazer. Sempre eu tô passando a tarefa mínima aqui da plataforma, tá? Outro detalhe, para a aula de hoje, que é a aula 15, a tarefa de vocês de casa são essas 4 questões aqui. Então, imagina só, hoje vocês têm 4 questões, dá para fazer rápido. Eu sei que é uma coisa muita coisa, mas dá para vocês fazerem rapidão, em 15 minutos, tá, gente? Geralmente são questões de marcar objetivas, então vocês leem, façam elas, e depois, se você errar, assista um vídeo que o cara ensina como resolvem, tá bom? Não estou dizendo para você fazer de qualquer jeito, não é isso, é porque às vezes é o que acontece, você inventa, às vezes a gente inventa uma desculpa de não fazer porque tem muita coisa, então não vai dar tempo, e às vezes são poucas questões. Então aproveitem, já façam, não deixem acumular. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton. Então a primeira lei de Newton fala sobre o princípio da inércia. E o que é a inércia, gente? Informalmente, os corpos tendem a permanecer, né, falando de forma informal, temos o seguinte: os corpos tendem a permanecer em seu estado original de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme em relação à Terra, a menos que uma resultante de forças não nula atue sobre ele. Ou seja, idealmente, as coisas estão todas ou em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Significa dizer que a velocidade é constante, significa dizer que não tem aceleração e, consequentemente, não tem força atuando. A resultante das forças não é nula. Ou seja, não tem nenhuma força que se sobressaia a todas as outras que estão atuando no corpo. Por exemplo, nessa relação aqui do bloco, poderíamos dizer que se essas duas forças fossem iguais, né, nós teríamos o peso e a normal que se cancelariam, tá? Só um exemplo básico. Então, a partir do momento em que as forças resultantes, né, a força resultante, na verdade, passa a ser diferente de zero, aí você não tem mais o princípio da inércia, tema de nossa próxima aula futura, tá? Eu não sei se já é a próxima, a 16, mas vai ser uma das aulas que a gente vai ver daqui para frente. Mas vamos começar pelo enunciado formal agora do princípio da inércia. Caso a resultante das forças seja nula, então o corpo vai manter o seu estado natural. Ou ele vai estar em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. E o que significa isso? Significa que a velocidade vetorial é constante. Ou seja, se a resultante é nula, a velocidade vetorial é constante. E além disso, gente, nós podemos dizer que a aceleração é zero, que é muito importante. Talvez não agora, não faça tanto sentido, nem tanta importância agora. Mais para frente, principalmente na segunda lei de Newton, né, no princípio da dinâmica, isso aqui vai fazer mais sentido, tá? Bom, como que eu faço a resultante das forças? Indicamos pela letra R de resultante e ela é a soma de todas as forças. Resultante. Resultante é a força imaginária que substitui todas as forças aplicadas no corpo, ou seja, é uma única força que faria o mesmo efeito que as de todas as forças que atuam no corpo. Não corresponde a uma interação física, porque na verdade ela não existe, tá? A força resultante, ela é algo abstrato que nós, seres humanos, inventamos, né? Os físicos criaram, digamos assim, não necessariamente criaram, assim, acho que o melhor seria dizer o seguinte: a resultante é uma definição física para ajudar a resolver problemas com várias forças, porque ela substitui todas as outras. Ao invés de trabalhar com 3 forças distintas, a gente trabalha com uma única, tá? Outro detalhe importante: isso aqui é a soma vetorial, então a gente tem que sempre lembrar. Trabalhando com vetores, então temos que entender que existe intensidade, que é o número com a unidade, direção e sentido. Então, vetorialmente, eu não posso simplesmente trabalhar com valores, eu também tenho que trabalhar com posição espacial, tá? Que é direção e sentido. Outro detalhe importante quando nós estudamos a resultante, que é o equilíbrio, tá? Então, a resultante sendo igual a zero, significa dizer que o corpo está em equilíbrio, e isso significa dizer que velocidade é zero ou velocidade é constante. Velocidade nula, nós dizemos que é um equilíbrio estático. A palavra estática tem a ver com algo parado, tá? E equilíbrio dinâmico tem a ver com algo se movendo. Quero aproveitar esse momento, que nós estamos encerrando aqui, pedir para vocês deixarem um like aí embaixo, também
peço que vocês se inscrevam no canal e deixem um comentário, porque eu estou fazendo a chamada por aqui. Então, pessoal, eu estou atento às pessoas que estão faltando. Então, ou se você está assistindo e não está deixando aí seu comentário, você está pegando falta. Então, tenham cuidado. Vou pedir 2 minutinhos para vocês. Vai ficar gravando aqui porque eu não estou conseguindo pausar. Eu mudei as configurações aqui do meu OBS e por algum motivo eu não estou conseguindo fazer o vídeo parar, né? Se eu interromper aqui, vai interromper a gravação, eu não consigo pausar. Eu não sei o que fazer, tá? Eu tenho outra forma de mexer, só que o vídeo tava ficando muito grande, tipo 10 gigas, 30 minutos de vídeo. Aí pra mim não compensa. Eu modifiquei aqui as configurações e por algum motivo os atalhos que eu tinha criado não estão funcionando. Deixa eu só pegar um negócio aqui que eu quero mostrar uma imagem para vocês que eu usei com o pessoal do primeiro ano do ensino médio. Essa imagem é bem interessante, tá? Eu quero mostrar para vocês ela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Agora eu vou dar um zoom nela aqui. Eu vou mostrar para vocês lá no Paint. Agora deixa eu transferir aqui pro Paint. Opa, vamos lá. Então vocês estão vendo aí o Paint. Antes da gente resolver esse exercício, eu quero só mostrar essa tabela aqui para vocês. Deixa eu ir lá embaixo, para não misturar com os exercícios. E é o seguinte. A gente ainda não viu o princípio fundamental da dinâmica no terceiro ano, né? A gente já viu isso no primeiro ano. A gente vai rever agora, tá? Mas essa tabelinha aqui é bonitinha, do material do pessoal do primeiro ano, mas eu achei bem legal. Que é o seguinte. Princípio da inércia. Nós temos algumas coisas que são, digamos assim, uma vai se encaixando na outra. Seria isso o ideal para eu poder falar para vocês, né? Uma coisa vai se encaixando na outra. Então aqui eu quero falar para vocês o seguinte, ó. Se a resultante é zero, a velocidade é constante, tá? Ou seja, a velocidade pode ser zero ou pode ser um número diferente de zero, tá? Mas ela não muda. Então o corpo ele vai estar em repouso se a constante for se a velocidade for zero, e ele vai estar em movimento retilíneo uniforme se a velocidade for diferente de zero, tá? Então a aceleração também é zero. Isso aqui é interessante porque uma coisa implica na outra. Então eu posso ler de baixo para cima e de cima para baixo. Por exemplo, se a aceleração do corpo for zero, o corpo vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, porque a velocidade vai ser constante e, consequentemente, não tem força. A resultante das forças é nula, ou seja, não tem nenhuma das forças que se sobressai diante de todas elas que atuam no corpo, tá? Da dinâmica a gente vai estudar depois, então eu vou deixar isso aqui para um outro momento para a gente estar abordando esse tópico, tá? Mas basicamente, pessoal, é isso. Então, o princípio da inércia. Eu tenho algumas coisas que já tem que ficar na minha mente. Trabalhando com inércia, então, a resultante das forças é nula, a velocidade é constante, ela pode ser zero ou não. Se ela for zero, então o corpo está em repouso. Se for diferente de zero, o corpo está em movimento retilíneo uniforme. E a aceleração é zero. Uma coisa que às vezes no nosso cérebro buga, porque a gente pensa o seguinte: se a resultante das forças é zero, o nosso cérebro automaticamente pensa que o corpo tem que estar parado. Isso não é verdade, tá? Só significa dizer que os corpos estão em equilíbrio. E aproveitando que nós já estamos aqui, vamos fazer os exercícios de hoje, tá? Eu separei aqui 3 exercícios da tarefa complementar e um do Rumo ao Enem, para a gente estar meditando, né? Nós vamos refletir sobre eles, tá? Então, o primeiro exemplo diz assim: o personagem Cebolinha, na tirinha abaixo, vale-se de uma lei da física para executar tal proeza que acaba causando um acidente. Então, nós temos aqui o Cebolinha puxa a toalha da mesa. Eu acho que o Papa Francisco fez isso lá na. Eu não sei se virou meme, eu não sei se isso foi real ou se é montagem, mas acredito que não, né? Então ele puxa a toalha, os objetos que estavam na mesa ficam de boa, tá? Não acontece nada. E ele pergunta pra gente qual é a lei considerada pelo personagem, né? Bom, eu sei que, por exemplo, nós estamos estudando agora, então, obviamente, a resposta seria a primeira lei de Newton, porque, como eu falei para vocês, obviamente nós estamos estudando esse conteúdo, então a resposta ia ser sobre o conteúdo. Pode acontecer de raras exceções de não ser do conteúdo, mas é muito difícil, por exemplo, dentro da apostila
ou dentro da plataforma, você encontrar uma questão que, por exemplo, segundo a lei de Newton, a gente não viu. Então, não tem como eu colocar uma questão como essa, sendo que a resposta seria segundo a lei de Newton ou terceira, que a gente não viu ainda, né? A gente vai ver algumas aulas para frente. Então, seria óbvio, mas aqui a gente tem que entender o seguinte: por que os objetos não caem? Como eles estão em repouso, a tendência é que eles permaneçam em repouso, já que quando ele puxa a toalha, a força aplicada é na toalha e não nos objetos. Então, ele não causa mudança nas forças que atuam sobre os objetos na mesa, tá? Se ele puxasse devagar, o atrito entre toalha e os objetos seria mais perceptível e por isso os objetos caem quando você puxar a toalha devagar. Quando você puxa rápido, ele meio que anula o atrito e faz com que o objeto não sinta o puxão. Segundo exemplo, um foguete é lançado de um determinado planeta e mantém seus propulsores ligados até se afastar de todos os outros corpos. Quando chega nessa região em que a força gravitacional pode ser desprezada, desliga os motores. Sobre o movimento do foguete, podemos afirmar que, letra A, cessará depois de um tempo, né, pois tenderá a permanecer em repouso. Falso, né, gente? Porque ele só tende a permanecer em repouso se ele já está em repouso. B, cessará depois de algum tempo, pois será desacelerado só se existisse uma força resultante, digamos assim, que fizesse diminuir a aceleração, tá? Contrário ao movimento. Nesse caso, não vai ter nenhuma força atuando sobre os corpos, já que ele vai ter a única força que atuaria seria a força gravitacional, que nesse caso já estaria sendo desprezada. Letra C. Se mantém indefinidamente, pois tende a se manter com velocidade constante. Então, de fato, essa é a resposta justamente ao enunciado, né, parte do enunciado da lei da inércia. Letra D. Se manterá indefinidamente, pois tende a se manter com velocidade constante, qualquer que seja a trajetória. Falso. A parte daqui é falso. Aqui, qualquer que seja a trajetória que anula a questão. Tem que ser retilínea, tá? Movimento retilíneo uniforme. Só um detalhe. A palavra uniforme significa dizer que velocidade é constante, tá bom? Letra E. Aumentará a velocidade, pois, como nada atrai o foguete, sua velocidade aumenta. Falso, porque ele só aumentaria a velocidade se tivesse algo atuando como um propulsor. Mas como ele desliga, então não tem como acelerar mais o objeto. Então a alternativa correta é a letra C. Terceira questão. A figura 1 mostra um bloco em movimento retilíneo e uniforme sobre a superfície plana e inclinada. A figura 2 mostra o mesmo bloco em repouso sobre a superfície horizontal. A força que o apoio aplica no bloco na figura 1 tem intensidade F1. Já a força que o apoio aplica no bloco da figura 2 tem intensidade F2. Então ele quer saber qual é a relação entre os dois, F1 e F2. Bom, quem é a força, qual é, na verdade, né, a força que o bloco 1 aplica sobre o bloco 2. Opa, cadê? Tô aqui. Ah, tá. É que eu saí aqui, apareceu a janela aqui, outra janela aqui na minha frente. Aqui. Então, vamos lá. Nós temos a força normal, força peso para baixo, sempre. Força peso para baixo, normal para cima, tá bom? Então, nesse caso, como que vai se relacionar os valores indicados aí nessa questão? Como que a gente pode relacionar as duas forças? Bom, essa relação ela pode ser feita de maneira bem simples. Como ele diz aqui pra gente, ó, primeiro, que o movimento na figura 1 está em movimento retilíneo uniforme, isso significa dizer que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, significa dizer mais ainda, significa dizer também que a força resultante é igual a quanto? Zero. Ou seja, se a força resultante é igual a zero, a força F1 vai ser igual à força peso, porque a resultante é zero. Essa força F1 ela vai estar apontada para cima, tá? Seria uma das componentes da força normal. Outro detalhe importante. Na figura 2, a gente tem a normal e o peso se equilibrando, né? Então a normal coincide com a força F2. Também, como está em repouso, significa que a resultante é nula, ou seja,
F2 tem que ser igual ao peso para poder se cancelar. Logo, se ambas são iguais ao peso, concluímos então que F1 e F2 são iguais, tá? Então a alternativa E é a alternativa correta. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a ilustração abaixo mostra um garoto caindo do seu skate. Uma explicação conceitualmente correta para o garoto cair quando a colisão entre o skate e o obstáculo ocorre é que: letra A, o skate impulsiona o garoto para frente aplicando-lhe uma força. Falso, né? Porque o skate nesse caso não estaria aplicando a força sobre ele, né? A única força que o skate a gente pode analisar que o skate está aplicando é a força normal empurrando ele para cima, né? B. O atrito dos pés do garoto com o skate é muito intenso, empurrando para frente. Falso. Lembrando que o atrito, nesse caso do garoto, seria um atrito estático, tá? Para ele permanecer parado em cima do skate. C. O obstáculo aplica uma força do skate que impulsiona o garoto para frente. Basicamente seria isso, mas não, tá? Essa parece ser a resposta correta, mas não é. A explicação correta é a seguinte, pessoal. Quando o objeto toca aqui no obstáculo, a força que o skate aplica no obstáculo é igual à força que o obstáculo aplica no skate. Isso aqui é a lei da ação e reação. Porém, o corpo do garoto, ele permanecerá com a velocidade que o skate estava. Como ele não está colado no skate, ele vai ser impulsionado para frente devido à inércia, pois o obstáculo aplica força segurando apenas o skate e não o garoto, tá? No caso, a gente teria que ter, por exemplo, um obstáculo bem grande para que tanto o skate quanto o garoto fosse estabacado na parede, tá? E aí, a gente vai finalizar nossa aula de hoje. Espero que todos tenham entendido. Mais uma vez, deixa o like, deixa um comentário e vai lá na plataforma e faz atividades. Pessoal, qualquer dúvida, me procure no nosso grupo, tá? Nosso grupo individual aí, pra gente estar conversando e sanando qualquer dúvida que vocês tenham. Não deixem acumular dúvidas, tá? Falem comigo. Então, pessoal, fique com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Falou!